Olá a todos! Esta é mais uma aula de resolução de questões do Enem. Nesta aula, trabalharemos com questões sobre o tema água, algumas relacionadas à biologia, outras à química. Vamos lá! A primeira questão é a do Enem de 2005. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Analisando a tabela, temos, para cada tipo de célula, a quantidade percentual de água. Vamos ao que a questão pede. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, esta amostra pesava 200 miligramas. Após a secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado nessa tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra D. Bom, a nossa amostra inicial pesava 200 miligramas. Isso corresponde a 100% da nossa amostra, ok? Após o processo de secagem, a amostra então pesou 80 gramas, conforme foi afirmado pelo enunciado da questão. Fazendo a nossa proporção, também conhecida como regra de 3, 200 miligramas correspondem a 100% da nossa amostra. Então, vamos calcular e descobrir quantos por cento equivalem essas 80 miligramas. Fazendo os cálculos, temos que 80 miligramas correspondem a 40% da amostra. Agora é uma questão de raciocínio. Se anteriormente a nossa amostra, o nosso todo, correspondia a 100%, e agora temos apenas 40%, fazendo uma conta de subtração, onde 100 equivale à nossa amostra inicial, menos 40, que equivale à nossa amostra final. Como resultado dessa subtração, temos 60%. Esse 60%, como eu já falei, corresponde à quantidade de água que foi eliminada após a secagem da amostra na estufa. Voltando à tabela que foi dada pela questão, 60% de água corresponde ao tecido conjuntivo. Isso significa que o tecido conjuntivo era o tecido presente na amostra. Portanto, a nossa alternativa é a alternativa D. Vamos à nossa segunda questão. Esta questão é do Enem de 2003 e é uma questão de interpretação. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Alternativa A quantidade total, mas não a qualidade de água disponível no planeta. Alternativa B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Alternativa C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. Alternativa D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. Por fim, alternativa E, o regime das chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Analisando a primeira alternativa, podemos concluir que esta afirmativa é falsa, pois as atividades humanas, além de alterarem a quantidade, também alteram a qualidade das águas, devido ao descarte incorreto de efluentes, como esgoto e outros líquidos provenientes de processos industriais, por exemplo. Analisando agora a afirmativa B, podemos concluir que essa afirmativa é verdadeira, pois as nossas atividades alteram sim a quantidade de água, devido ao uso excessivo, ao desperdício e também devido ao desmatamento, à compactação do solo e também à impermeabilização, que dificulta a infiltração da água,
fazendo com que haja uma redução no volume de água disponível. Como mencionado anteriormente, a qualidade da água também é afetada por meio dos efluentes que são lançados nos cursos d'água. Analisando agora a alternativa C, podemos concluir que essa alternativa é falsa, pois além das águas subterrâneas, a água contaminada infiltra no solo e também atinge o lençol freático. A alternativa D diz que as atividades humanas alteram apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. Porém, essa alternativa é falsa. Como discutimos anteriormente, as atividades humanas alteram também a composição da água no lençol freático. Por fim, analisando a alternativa E, concluímos que essa também é falsa, pois se há pouca chuva, a quantidade de água disponível também será comprometida. Podemos concluir, então, que a nossa alternativa correta, a solução da nossa questão, é a alternativa B. Vamos à terceira e última questão. Nossa terceira e última questão desta aula envolve as mudanças de estado físico presentes no ciclo da água. Vamos lá! Essa questão é uma questão do Enem de 2009. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor o suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para recomeçar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a fusão, liquefação, evaporação, solidificação ou condensação. Nesse slide, coloquei um esquema que representa as mudanças de estado físico do ciclo da água, para que a gente possa compreender melhor o que está sendo dito na questão. Partindo da água líquida, esta que temos disponibilizadas na torneira de nossas casas, se a colocarmos no congelador, com a diminuição da temperatura, esta água líquida passará para o estado sólido. Este processo denominamos processo de solidificação. O processo contrário da água sólida se transformando em água líquida, denominamos processo de fusão. Se pegarmos esta mesma água da torneira, líquida, e colocarmos exposta a uma fonte de calor, podendo ser o fogo ou até mesmo o sol, como mencionado na questão, esta água passará pelo processo de vaporização, indo do estado líquido para o estado de vapor, devido ao aumento da temperatura. O processo contrário a este é o processo de liquefação, que ocorre quando há uma mudança do estado gasoso para o estado líquido. O processo de sublimação é quando uma substância se transforma de sólido para o gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Voltando ao que foi pedido pela questão, essa transformação descrita é justamente a água absorvendo o calor do Sol e passando do estado líquido para o estado de vapor. Esse processo, como já mencionado, chamamos de vaporização ou também evaporação, que no caso é a nossa alternativa C. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. A gente está sempre à disposição para tentar ajudar da melhor forma possível, ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.